Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora, estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa Visão em Debate, @ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet. É isso mesmo, acesse o nosso portal www.sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de, claro, poder acompanhar as matérias e notícias que são preparadas com exclusividade a você, trabalhador e trabalhadora. Não deixe de participar, seja sócio do sindicato, venha conhecer os projetos. O tema do programa de hoje, rotatividade no mercado de trabalho. Vamos falar sobre esse tema, rotatividade nos empregos, medida que colabora para as situações precárias de trabalho no nosso país. Para falar desse assunto tão importante, estamos recebendo o coordenador do DIESB, o Departamento Intersindical e Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, grande parceiro do sindicato. O nosso querido amigo e companheiro já esteve no nosso programa e voltou para falar sobre esse tema tão importante. José Silvestre, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco mais uma vez e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Eduardo, e estou sempre à disposição de vocês. Silvestre, explique para os nossos telespectadores, o tema é pertinente, mas nem todos sabem disso. O que é a rotatividade? Então, primeiro é um tema extremamente relevante, né? Pelo o que ele representa, sobretudo para os trabalhadores. O que é rotatividade? Conceitualmente, né, é a substituição de um posto de trabalho, né, de um trabalhador por outro naquele posto de trabalho. Isso de forma conceitual, né, simplesmente é isso. Agora, ela tem várias dimensões, né, e eu acho que é um pouco que nós pretendemos dialogar aqui sobre isso. Então, a rotatividade, por quê? Porque ela tem, como eu falei, ela tem dimensões que atingem diretamente a vida profissional do trabalhador, ou seja, a carreira, né, profissional de todos os trabalhadores que tenham sofrido ou sofram isso na sua vida produtiva, digamos assim. Silvestre, então o que causa a rotatividade? Tá. Então, antes de responder, Eduardo, deixa eu só precisar melhor as características da rotatividade, né, em relação a setores de atividade econômica, né? Então, por exemplo, a rotatividade na agricultura, né, ela tem algumas características que são diferentes de setores industriais, por exemplo. Então, na agricultura você tem o período de safra e tem o período de entre-safra, tá certo? Então, no período de entre-safra, o que é que ocorre? É uma tendência de redução do número de trabalhadores. Estou falando daqueles trabalhadores que são assalariados, né? Tá. Então, o contingente diminui. Tá? Então, essa é uma das características. Na construção civil, você pode considerar também, não que isso seja justificativa, mas você tem que considerar que, por exemplo, a construção civil, você tem um empreendimento, você terminou a construção daquele empreendimento, daquele prédio, etc. Quer dizer, esses trabalhadores sairiam, né? Embora a construção civil sempre assim, constrói um prédio aqui, termina um prédio aqui 6, 8 meses, já pega outro, né? E assim por diante. Então, primeiro tem essas diferenças, né, relacionadas à atividade econômica propriamente dita. Agora, o que causa? Né? O que causa é o seguinte, a rotatividade as empresas, de uma maneira geral, provocam essa rotatividade como mecanismo de redução de custos, né? Por quê? Porque você substitui um trabalhador por outro, tá certo? E normalmente aquele trabalhador que entra no lugar daquele aceita essa condição e entra ganhando um salário normalmente inferior àquele trabalhador que saiu. Então,
tem aí uma dimensão importante, que é a dimensão da redução de custos, né? Como você não tem no Brasil nenhum tipo de digamos assim, de punição, né, ou de incentivo à não rotatividade, as empresas usam desse mecanismo, eu diria que usam e abusam. Para que você tenha uma ideia, e também o telespectador, o trabalhador e a trabalhadora tenham uma ideia, é o seguinte: nós temos no Brasil hoje cerca de 47 milhões de trabalhadores formalizados, ou seja, trabalhadores que têm registro em carteira, ou trabalhadores, por exemplo, do setor público que são estatutários. Ou seja, eu estou dizendo, trabalhadores que têm vínculo empregatício. Okay. Né? Okay. Só que nós rodamos no movimento de entra e sai, né? Você tem, desses 46 milhões, você tem aproximadamente um movimento que entram e saem no mercado de trabalho brasileiro todo ano, quase 20 milhões de pessoas. Tá certo? São dados que o DIEESE disponibiliza. Esse é um dado que o DIEESE disponibiliza, esse é um dado do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Pergunta você já respondeu. É importantíssimo esses dados. Então, eu acho que esse é além do sentido da rotatividade, né, da substituição, você tem esse fluxo, esse movimento imenso, quer dizer, mais de 20 milhões de pessoas, né, entre aqueles que entram e aqueles que saem. Tá certo? Então, esse é um problema sério para o mercado de trabalho brasileiro. Estamos recebendo nos estúdios José Silvestre, ele que é coordenador do DIEESE, tratando o tema rotatividade no mercado de trabalho. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate, tratando um tema muito importante, como todos os temas aqui são tratados, muito importantes para você, trabalhador e trabalhadora. Rotatividade no mercado de trabalho é o tema de hoje. José Silvestre, o coordenador do DIEESE, é meu convidado. Conversamos no final do primeiro bloco em relação a esse número exorbitante que você acabou de citar, de 40 milhões dessa rotatividade. Como está a taxa de rotatividade no Brasil? Então, a taxa de rotatividade no Brasil sempre foi muito elevada e continua. Eu diria que nós temos hoje nós temos a taxa que a gente chama de taxa global, né? Está na faixa, aproximadamente, isso é os dados de 2011, que é o último dado disponível. Então, você tem uma taxa de rotatividade que a gente chama de global da ordem de 56%. Agora, nós temos um cálculo de rotatividade, que isso é fruto de um projeto que o DIEESE desenvolveu a pedido, convênio com o Ministério do Trabalho, para fazer esse estudo, que eu vou tomar a liberdade de mostrar aqui. Por favor. Que é o livro, né, que trata de rotatividade e flexibilidade do mercado de trabalho, é disso que nós estamos falando. E nesse estudo, Eduardo, nós calculamos duas taxas de rotatividade. Essa que a gente está chamando de global, e uma taxa que a gente chama de taxa descontada, que é o que eu diria que talvez a que mais se aproxime efetivamente da realidade, que é o seguinte: o que é a taxa descontada? É você tirar desse cálculo as pessoas que foram transferidas, por exemplo, de um estabelecimento, certo, de uma empresa para outra. Ok. É você tirar desse cálculo as pessoas que se aposentaram. Certo. É você tirar desse cálculo as pessoas que faleceram, que okay, morreram, perfeito, e as pessoas que pediram para sair, ou seja, aquelas pessoas que há a chamada demissão voluntária, né? A pessoa vai lá e pede para sair. Quando você faz esse cálculo, essa taxa que era de 56 ainda continua elevadíssima, cai para cerca de 37%. Assim, número alto. Portanto, isso para o mercado de trabalho de uma maneira geral, o mercado de trabalho formal. Tá. Né? Okay. Agora, se você considerar alguns segmentos, né, de atividade econômica, por exemplo, a construção civil, mesmo essa taxa descontada na construção civil é superior a 80%.
Né? A agropecuária também tem uma taxa elevadíssima. Altos, hein? Né? Então, assim, a taxa de rotatividade no Brasil é muito elevada. Né? E, entre outras coisas que eu tinha falado do bloco anterior, Eduardo, que eu acho que é uma das dimensões da rotatividade, que ela afeta diretamente a questão da remuneração e da renda do trabalhador. Por quê? Porque esse mecanismo faz com que você rebaixe o salário, tá certo? Ou seja, o salário médio não cresce na mesma proporção que cresce os salários ou que cresce o próprio emprego, né? E a própria taxa de produtividade da economia. Bom, você citou, além da construção civil, que é um número elevadíssimo da rotatividade, eu queria que falasse aos nossos telespectadores, no setor metalúrgico, existe essa rotatividade também? Existe. E como é? É alta? Existe e é elevada também. Né? Essa taxa, chamada taxa descontada, na indústria metalúrgica como um todo, é em torno de 36%. Né? Claro que se você abrir por segmento da indústria metalúrgica, essa taxa vai ser diferente de um segmento para outro. Por exemplo, as montadoras, né, de automóveis têm uma taxa de rotatividade baixa, né, em torno aí de 6%, 7%, coisa parecida. E assim como tem outros segmentos que têm uma taxa menor do que a taxa média do setor, que são os 36% que eu fiz referência, mas também é uma taxa elevada. Agora, você citou a questão que o setor metalúrgico sofre também com essa rotatividade. Os terceirizados também são vítimas da rotatividade, Silvestre? Também. É claro que nesses estudos, nesses dados, a gente não abre por se ele é terceirizado ou não. Tá. Nós estamos considerando todos os trabalhadores, esse é o dado de 2011, todos os trabalhadores que têm carteira de trabalho registrada. Então, é o chamado mercado formal de trabalho. São todas as pessoas que têm vínculo empregatício, né? Os terceirizados, obviamente, se eles forem registrados, né, eles estão aí dentro. Mas eu imagino que a taxa se a gente fosse fazer um cálculo especificamente para os terceiros, pode ser que a taxa talvez seja inferior. Por quê? Porque, no geral, os trabalhadores terceiros já têm uma remuneração menor do que aqueles trabalhadores, comparados com aqueles trabalhadores da chamada empresa-mãe. E também o conjunto de benefícios, como cesta básica, ticket de refeição, convênio médico, auxílio creche, etc., etc., no geral são menores, são inferiores para os terceiros, tá certo? Comparativamente aos trabalhadores da empresa-mãe, tá certo? Então eu imagino que sim. Claro, você pode ter empresas, né, que tenham um conjunto de trabalhadores de terceiros e que não necessariamente os benefícios sejam inferiores. Eu estou falando de uma maneira geral. Geral, ok. Em relação ao tamanho do empreendimento, quem comete mais a rotatividade, na sua opinião? A pequena, a micro ou a grande empresa? Você tem rotatividade em todas, né? Primeiro, nesse estudo que o Jesse fez, os dados revelam que 6% dos estabelecimentos, tá, foram responsáveis por mais de 60% da rotatividade, dos desligamentos, né, e, portanto, da rotatividade, isso no ano de 2011, que é o último ano que o estudo chega até 2011. Imagine que as empresas menores, né, elas têm uma taxa de rotatividade maior, né, porque também são empresas, por ser empresas menores, né, as empresas no geral têm uma dificuldade muito maior de acesso a crédito, por exemplo, né, as empresas não têm a capacidade de ter capital de giro, né, como tem as empresas de porte médio, sobretudo as empresas grandes, mas todas elas têm a taxa de rotatividade elevada. Eu não tenho aqui os dados
abertos por tamanho de empresa. Né? Só posso adiantar para você que tem a taxa de rotatividade elevada em todas elas, independentemente do tamanho. Rotatividade no mercado de trabalho é o tema do programa de hoje, com o entrevistado José Silvestre do Diese, coordenador do Diese. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e envie suas perguntas. visãoemdebate@ig.com.br. Silvestre, quais são os pontos mais preocupantes em relação à rotatividade? Olha, primeiro, a rotatividade ela afeta a vida, né? A vida produtiva do trabalhador, portanto, a sua carreira, na medida em que, se ao longo da sua vida laboral ele passar por vários empregos e ficar, digamos, desempregado em vários momentos da vida laboral, isso acaba prejudicando a sua carreira no sentido, seja do ponto de vista da remuneração, né? Seja do ponto de vista do seu fundo, que é o FGTS, porque ele pode ter ficado ao longo dessa vida várias vezes desempregados e portanto, com tempo de registro, o que retarda, digamos assim, pode retardar a sua aposentadoria. Tá? E, como eu falei, prejudica do ponto de vista da renda da remuneração. Então, acho que essa é uma dimensão, né? A dimensão da renda. A outra é que o fato dele não ficar, por exemplo, por um período mais longo na empresa, também traz muita insegurança, né? Sem dúvida, de trabalho durante a sua vida. E você tem hoje no Brasil, só um dado que eu acho que é fundamental para mostrar a questão da rotatividade, é que você tem o tempo médio de permanência do trabalhador formal, ou seja, o trabalhador com registro em carteira, o tempo médio é em torno de 5 anos. Pouco, hein? Muito pouco. Né? Tempo médio, aí considerando todos os trabalhadores do mercado formal de trabalho. Sim, preocupante. Né? Você tem setores que rodam no ano, tá certo? 40% a 50% da força de trabalho. Né? Então, isso mostra também que não é, como muitas vezes as pessoas se diz, que a legislação engessa, né? Inclusive acusando a CLT, que a legislação engessa, que as empresas têm dificuldade para admitir, porque o custo do trabalho é caro no Brasil. E tem mais um dado, eu não sei, que é o que eu queria colocar, que é o seguinte, aí já na linha de a gente pensar questões para enfrentar a rotatividade. Por exemplo, você tem no Brasil aquele instrumento do contrato de trabalho que te garante chamado período de experiência de 90 dias. E isso, muitas vezes as empresas, na Constituição Civil, isso é claríssimo, e não só usam desse recurso para rebaixar custo, demite a pessoa antes de completar os 90 dias e contrata outro, e assim vai São as artimanhas do empresariado, né? Dos interesses, né? Infelizmente, né? Tem que ficar atento. Claro. Os trabalhadores também estão mais exigentes, já que você falou do tempo, acabou citando o tempo de serviços temporários, né? Principalmente os da geração Y estão mais exigentes, que buscam ascensão profissional, flexibilidade e reconhecimento. Como os sindicatos, as empresas devem lidar com esta realidade, que é uma realidade normal de uma sociedade em que nós vivemos. Essa é acho que é uma questão
né, que aflorou mais, né, recentemente, né, e sobretudo a partir dos anos 90, eu diria, que traz um pouco aquela... Está impregnado, digamos assim, pela ideologia do individualismo, né, aquela coisa da competência individual, da competitividade, melhor dizendo, né? E que você não, como é que se diz, essas pessoas da chamada geração Y não têm apego, né, à questão do trabalho, que a dimensão da renda não é o que mais interessa, né? Ou seja, seriam novos desafios, a pessoa estaria o tempo inteiro procurando novos desafios, mas eu acho que isso é um segmento pequeno, tá certo? Acho que isso muito impulsionado por essa ideologia da competição, né? Que se estabelece aí mas isso não é eu acho que é uma coisa muito... É uma parcela pequena, né, digamos assim, dos profissionais, dos trabalhadores de uma maneira geral. O que fazer, Silvestre, só para concluir a nossa conversa de hoje, o que fazer para melhorar as condições de trabalho consequentemente, no intuito de diminuir essa rotatividade no mercado de trabalho? Então, Eduardo, eu acho que na questão da rotatividade, eu acho que a gente pode ter propostas, né, que podem em duas dimensões. Eu acho que a gente pode pensar em formular propostas, aí o próprio movimento sindical, em relação à ação sindical propriamente dita, da negociação, que isso é uma coisa mais direta de sindicato, né, com sindicato patronal e com empresa, né? E eu acho que você tem uma outra dimensão de formulação de proposta que são mais abrangentes, no sentido que rebatem, digamos, no legislativo e no próprio Poder Executivo, no sentido de você ter uma legislação que iniba a rotatividade, efetivamente, né? Por exemplo, nós temos, e está em debate, nós temos a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, e essa convenção fala sobre a dispensa imotivada, né, que hoje, isso é o que mostram os dados de rotatividade, as empresas demitem, digamos assim, quando querem. Tá? Então, eu acho que você poderia ter, por exemplo, eu acho que uma medida que a gente pode pensar em relação ao contrato de experiência, né? Isso você pode reduzir, sei lá, de 90 para 45 dias, por exemplo. Você pode ter uma legislação que dê incentivo para as empresas que tenham taxa de rotatividade menor, tá certo? Então você pode ter no campo da legislação, no campo fiscal, como esse que eu falei, ter estímulo, né, para que as empresas não rodem, né, não provoquem a rotatividade. Eu acho que teria que ter uma legislação que estabelecesse alguns parâmetros com limites para o grau de rotatividade tão elevado que a gente tem no Brasil hoje. Nem todos os trabalhadores têm esse respaldo que eu vou citar agora, mas falando daqueles que têm, eu estou dizendo do trabalhador formal, a importância então, do sindicato na vida desses trabalhadores é essencial. Com certeza, inclusive para essa questão da rotatividade, que eu acho que é uma questão que o movimento sindical sempre teve na agenda, né, obviamente, mas eu acho que agora mais ainda, nós temos, por exemplo, a agenda das centrais sindicais, né, a partir daquela marcha que foi feita em 7 de março em Brasília, e agora o passo seguinte é fechar a agenda, né, pontos da agenda para fazer a negociação com o governo. E certamente a discussão da rotatividade é um desses pontos. Então, para concluir na tua questão, eu acho que o sindicato é fundamental para a vida do trabalhador, né? Na defesa dos seus direitos, da garantia, por exemplo, a convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho, quando se trata da relação sindicato e a empresa, enfim. Então, eu acho que o sindicato é fundamental parceiro, num sistema
né, como o nosso, né, para poder, em alguma medida, regular... E estabilizar a vida daquele trabalhador. Ter uma vida estável, né? E evitar, né, quer dizer, procurar evitar ou inibir, né, certas práticas que muitas empresas têm, as chamadas práticas antissindicais. Você tem empresa aí, você tem empresa que o sindicato não passa longe dos portões, digamos assim. É o Brasil que nós vemos nos dias de hoje. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Estive aqui com o nosso entrevistado que tratou o tema rotatividade no mercado de trabalho. Se adorou, quer rever, é só acessar o nosso site e tem aí mais informações sobre o tema. José Silvestre, coordenador do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, tratou desse tema tão importante. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Silvestre. Obrigado, Eduardo. Estou à disposição de vocês para outros programas que vocês, porventura, queiram fazer. O DIESE é do movimento sindical, inclusive do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Nós sabemos disso. Um grande parceiro. Obrigado ao DIESE por ter liberado você. E obrigado a você que participou do nosso programa, enviando as suas perguntas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você pode rever o programa, como eu já disse, no nosso site, no www.sindimetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.